Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da História de Garopaba, do curso História de Garopaba. Então, como a gente conversou na primeira aula, nós vamos começar agora o primeiro módulo, né, começar de forma teórica, né, que a primeira aula foi mais apresentação, dos sítios arqueológicos e da história da ocupação indígena aqui no estado. A gente tem que ter bem claro alguns conceitos chave para compreender isso. Primeiramente, o que é um sítio arqueológico? Em resumo, o sítio arqueológico vai ser o objeto de estudo da arqueologia, ou o cenário, o local de estudo da arqueologia. A arqueologia, por sua vez, ela vai trabalhar com vestígios humanos, ou seja, aldeamentos, fogueiras, cerâmicas, pontas de flecha, machados, casas, construções, tudo que remete à ocupação humana. Então, por vezes, alguns animais, outros contextos, também são estudados pela arqueologia. Por exemplo, ossadas de animais, vértebras de peixe, ossadas de animais da megafauna, por exemplo, aqui no Brasil, que é muito encontrado, também são estudados pela arqueologia. Mas, quando estão em algum contato ou tem alguma relação com o ser humano. Porque, a partir do momento que o ser humano não está integrado nessa relação, esse vestígio, essa ossada, esse fóssil passa a ser da área da biologia, passa a ser da área da paleontologia, ou por vezes da zooarqueologia. Por exemplo, uma ossada ou um fóssil de dinossauro, quem vai estudar é a biologia, que já foge do campo de estudo da arqueologia e dos seus objetivos, do seu intuito, enfim. Mas voltando, eu trouxe alguns conceitos do IFAM e também de alguns artigos acadêmicos, como teses, dissertações, e também alguns livros que foram publicados através do IFAM para a gente trabalhar um pouco desses conceitos e também da história de Garopaba, né? Primeiramente, a gente vai estudar nessa aula os sítios arqueológicos que existem em Garopaba, quais sítios existem, e vamos explicar dois deles com mais propriedade para a gente entender um pouco sobre eles. Primeiramente, o que é um sítio arqueológico? Segundo o IFAM, como vocês podem estar vendo aqui, ó, são considerados sítios arqueológicos os locais onde se encontram vestígios positivos da ocupação humana, os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de aldeamento, estações e cerâmicos, as grutas, lapas e abrigos sob rocha. Então, percebam que essa parte de aqui, ó, vou até destacar para vocês aqui, locais de pouso prolongado ou de aldeamento. É bom destacar porque, por exemplo, aqui no nosso estado de Santa Catarina, as populações indígenas que ocuparam, que passaram por aqui, elas se diferenciavam tanto pela tecnologia de cerâmica, quanto a tecnologia de fazer gume, fazer ponta de flecha, mas também pelo tempo em que eles se mantinham em alguns lugares. Por exemplo, nós temos os caçadores-coletores, temos os pescadores-coletores, e cada uma dessas populações tinha um nível de nomadismo. Eles eram mais sedentários, eram mais nômades, ficavam mais tempo numa região, eles ficavam apenas algumas semanas e seguiam para uma outra região. A gente consegue observar isso pelos sítios arqueológicos, pela quantidade de fogueiras, quantidade de objetos, e enfim, pelos processos e métodos da arqueologia. Eu acho que sobre o conceito de sítio arqueológico ficou claro, né, para a gente poder entender. Deixa eu dar sequência aqui. Agora, sobre o nosso estado de Santa Catarina, o que a gente mais encontra no estado de Santa Catarina de sítios arqueológicos? Um ponto importante dessa nossa aula é que a gente vai estudar os sítios arqueológicos pré-históricos, ou melhor dizendo, pré-coloniais, que datam antes da chegada dos colonizadores portugueses aqui no Brasil e aqui no estado, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui em Garopaba sítios arqueológicos que são posteriores ao período colonial, ou que são sítios arqueológicos históricos, como a gente chama. Como, por exemplo, a Armação Baleeira, de São Joaquim, que está registrado no IFAM como um sítio arqueológico, ali na praça principal, na frente da paróquia de São Joaquim.
mas aqui a gente vai se ater mais a esses sítios arqueológicos do período pré-colonial. Desse período, tem um tipo de sítio que se destaca muito, que é o sambaqui, ou amontoado de conchas, que é a tradução dessa palavra, que vem do Tupi-Guarani. E ele é muito encontrado aqui no estado de Santa Catarina. O sambaqui, em resumo, ele é um amontoado de conchas, como o nome já diz, onde é possível encontrar sepultamentos humanos dentro dele. Você encontra ossadas humanas, você encontra ferramentas, você encontra vestígios de peixes, de animais, de mamíferos. E atualmente se tem um consenso de que era um local ritualístico, um local voltado para sepultamento. Isso porque, primeiro, lá no início, quando começou a se estudar arqueologia, no século XX, tinha essa ideia de que era uma formação natural, que não havia ação humana. Depois se teve a ideia de que, não, tudo bem, teve uma ação humana, mas era um local de dejeto, um local de descarte de conchas e peixes, e atualmente se sabe que era um local mais do que isso, era um local cerimonial, um local que envolvia a vida desses povos indígenas. E quais povos indígenas que utilizavam esses sambaquis? A gente vai abordar isso na próxima aula, mas hoje a gente vai destacar um pouco sobre isso também. A gente chama de povos sambaqueiros, ou em alguns trabalhos acadêmicos de povos sambaquianos, ou povo do sambaqui, povo construtores de sambaqui, construtores de montes de conchas, que foi a etnia ou grupo indígena mais antigo a habitar aqui o estado de Santa Catarina. Então, depois deles, o estado de Santa Catarina foi habitado pelo grupo indígena do Macro-G, do tronco linguístico Macro-G, os Caigangue, os Xoclengue, e também pelos Guaranis, que passaram a ocupar o território de Santa Catarina 300 anos antes da chegada dos portugueses. Mas, enfim, se atendo ao sambaqui. O que é o sambaqui? Aqui eu destaquei para nós um artigo dos pesquisadores Giovanni Guimarães, Bruno Zamparetti e Denise Farias, e também do Anjos, que trabalham no Grupep, lá de Tubarão, da Unisul, onde eles comentam um pouco sobre a importância desse sambaquis e, posteriormente, também a necessidade de assegurar eles, de salvaguardar eles. Mas, enfim, eu quero destacar o que os pesquisadores comentam aqui na segunda frase. Ó. Complexo Lagunar Sul, que abriga importantes sítios arqueológicos, e pesquisadores e visitantes de várias partes do Brasil, bem como de outros lugares do mundo. A tipologia de sítios arqueológicos mais estudados na região são os sambaquis. A palavra sambaqui origina-se da língua tupi, que significa amontoado de conchas. Vamos considerar essas duas frases aqui. Primeiro, a última parte, que vem do tupi, amontoado de concha. Embora venha do tupi essa palavra, não foram os tupi-guaranis ou os carijós, como também eram chamados, que construíram em sambaquis, foram os povos sambaqueiros, que habitaram aqui o litoral antes dos guaranis. E aqui em Garopaba nós temos presença de sambaquis. É por isso que eu estou destacando logo do início o que é um sambaqui. Por exemplo, o sítio arqueológico Capão de Garopaba, há um sambaqui nele. A gente vai estudar depois, mostrar algumas fotos, se possível também um vídeo. E a segunda parte que eu queria destacar é sobre essa presença de turistas, moradores e pesquisadores e visitantes nessa região de Sambaqui, que por vezes, se não for bem organizada, se não for bem sinalizada, pode causar danos ao sambaqui. Por exemplo, nós temos aqui uma outra imagem, deixa eu ver se é a próxima, aqui, que é o sítio arqueológico Figueirinha 1, na Garopaba do Sul, em Jaguaruna, Santa Catarina, que é um dos maiores do Brasil. Ele tem mais de 15 metros, 20 metros de largura e uma altura também muito considerável. E antigamente ele era muito maior do que a altura atual que ele se encontra hoje. Isso por quê? Por causa de ação humana, ou seja, uso de jipes, de motos, de turistas, que passam por trilhas em cima dele e acabam desgastando. E além disso também, nós tivemos durante muitos anos do Brasil a extração dessas conchas que fazem parte do sambaqui, que formam o sambaqui, para a obtenção de cal para a indústria caieira, que é, por exemplo, o que a pesquisadora Zamparetti comenta na tese de mestrado dela sobre o sambaquis cabeçudas 1, que fica em Laguna. A próxima imagem, uma imagem mais à frente, a gente vai ter alguns exemplos desse sambaqui e como que ele era utilizado antigamente. Aqui, ó.
Essa imagem que vocês podem estar vendo é do sítio arqueológico Cabeçudas 1. E nessa imagem que a pesquisadora circulou, nós temos uma indústria caieira. E por que essa indústria caieira, por que era tão usado essas conchas do sambaqui e não outras alternativas, enfim? Porque eu não sei se vocês que estão acompanhando o curso têm em mente aquelas construções típicas coloniais, portuguesas, açorianas, que tem paredes brancas, paredes largas. Então, esse tipo de construção geralmente utiliza cal na sua composição. Só que diferente da Europa, no Brasil, quando os portugueses chegaram, não era tão comum encontrar essas pedras de cal. E qual outro material e outro meio que possuía cal eram as conchas. Então os moradores da região encontravam esse sambaqui cheio de concha, começavam a tirar essas conchas, a fazer um processo de colocar no forno, de fazer o cal, e com o tempo começou a danificar muitos desses sambaquis que havia no Brasil. Tanto que, conforme a pesquisadora Zamparetti comenta, só com a Lei 3.924, de 1961, começou a se ter uma política e constitucional para se defender esses sítios arqueológicos e impedir que, uma hora, eles desaparecessem. Então, tinha que ser defendido esse sítio arqueológico. Tanto que é a partir dessa década, ou a partir desses meados, que a gente tem um trabalho mais ativo desses órgãos governamentais, como o IPHAN, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de assegurar esses patrimônios que são de todos os brasileiros, tanto regionais como do Brasil. Representa uma memória, né? Tanto que há um termo na história de um escritor chamado Pierre Nora, em que ele comenta que alguns patrimônios, alguns lugares podem ser chamados de lugares de memória, porque as pessoas e as comunidades que envolvem esse lugar, por vezes, não existem mais. Por exemplo, esses povos sambaqueiros, não se tem muita consenso do que aconteceu com eles. Se eles se misturaram com os guaranis ou se eles migraram para um outro território, mas o que se sabe é que eles eram diferentes dos guaranis pela tecnologia que eles utilizavam. Hoje a gente considera que eles tinham uma sociedade mais complexa do que dos guaranis. Se organizavam de uma forma social diferente dos guaranis e de outras etnias, como do grupo Macro-G. Deixa eu passar para a gente aqui. Um outro sítio arqueológico, outro patrimônio também muito encontrado aqui no território de Santa Catarina, são as artes rupestres, ou os petroglifos, como a gente costuma dizer, né? Esse aqui, por exemplo, a gente encontra na Ilha do Campeche. E ele é muito interessante porque ele tem um tipo de arte muito peculiar, que é encontrada somente em Santa Catarina. Então a gente chama de arte catarinense. E esse tipo de arte a gente também encontra num sítio arqueológico chamado Ponta do Galeão, que também existe em Garopaba. Nós não temos muitas fotos e muitos registros desse sítio arqueológico na internet, mas eu vou tentar colocar na última aula para vocês alguns vídeos desse sítio arqueológico e consegue ser alcançado através de uma trilha, onde você passa pela Praia da Vigia ou pelo Morro do Vigia e você consegue chegar lá. Eu tenho mais algumas informações depois aqui, então eu não vou me estender muito nessa parte para não ficar tão extenso a aula. Aqui a gente tem uma citação da Comeroato, que é uma pesquisadora daqui da região, em que ela comenta: uma situação particular é que esses sítios de gravura são os únicos, até o momento, conhecidos na costa brasileira, o que lhes confere uma importância tanto para a pré-história regional quanto em âmbito nacional. A visitação por turistas e visitantes aos sítios de representação rupestre, empreendida principalmente na ilha de Porto Belo, Praia do Santinho e Ilha do Campeche, tem favorecido a divulgação deste importante patrimônio arqueológico. Inclusive, tem pesquisadores que trabalham junto com esses guias da ilha para poderem informar de forma com propriedade, com segurança também, para não deteriorar nada do sítio arqueológico, né? Da mesma forma que o sambaqui, esses sítios arqueológicos, esses petroglifos, por vezes sofrem com vandalismo, com pichações, com desenhos, que acabam prejudicando ele. Quando a gente fala também de estudo da arqueologia aqui no estado de Santa Catarina, a gente tem que destacar o trabalho que o João Alfredo Ror, ou o Padre Ror, como é chamado, também teve, que é chamado de o pai da arqueologia catarinense. O Padre Ror, ele foi o principal arqueólogo responsável por catalogar e explorar os primeiros sítios registrados aqui no estado. Por exemplo, quando eu digo isso, alguns sítios arqueológicos aqui de Garopaba
foram visitados pelo Padre Hor e foram etiquetados e registrados pelo Padre Hor. Ele trabalhou, inclusive, no IFAM e foi um personagem muito essencial nesse instituto para que ele foi essencial para que tivesse a expressão que o IFAM tem hoje. Então aqui a gente tem a citação de um livro desse ano que fala sobre o Padre Hor, depois eu vou mostrar uma imagem dele, que comenta que as pesquisas de 58 a 84 do Padre Hor possibilitaram que muitos acervos tivessem o conhecimento que tem hoje, que tivessem um acervo, o material que tem hoje, graças ao Padre Hor, e ao trabalho que ele teve lá desde a década de 50 e 60. Então esse é o livro que é a trajetória arqueológica do Padre João Alfredo Hor, em Santa Catarina, que é um livro muito bom, ele foi publicado pelo IFAM nesse ano, e ele reúne uma série de pesquisadores, professores, historiadores que, enfim, são vários pesquisadores. Fica aqui a minha indicação, eu vou tentar colocar o PDF desse livro aqui anexado no curso, para quem quiser dar uma olhada, e também pretendo usar na próxima aula, e nas próximas aulas também, esse livro como material de propriedade, né, para poder explicar o curso. Então, quando a gente pesquisa quais sítios arqueológicos existem em Garopaba, né, a gente tem uns 7 sítios no total. Isso do período pré-colonial. Isso, claro, essa pesquisa foi feita em 28/12. Então, eu estou gravando no dia 30, 2 dias atrás, foi esse resultado que tinha. E possivelmente ainda é esse resultado, né? São 7 sítios arqueológicos. E onde é que ficam esses sítios arqueológicos? A gente tem um que fica lá na Praia do Ferrugem, entre a Praia da Ferrugem e a Praia do Silveira, que é o Capão de Garopaba. Notem que eu vou colocar aqui a localização e uma parte da ficha desses sítios, não necessariamente em ordem cronológica, sobre quando que eles foram catalogados, ou a datação desse sítio. É mais como forma de explicação. Tem o Capão de Garopaba, nós temos também o Praia da Gamboa 1, que fica na Praia da Gamboa, o sítio Gamboa, o Morro da Vigia 1, o Ponta do Galeão, Oficina Lítica da Vigia 1 e Oficina Lítica da Vigia 2. Então, são esses os sítios arqueológicos registrados no IFAM que nós temos aqui em Garopaba. Eu quero destacar um sítio em especial para a gente poder dar um exemplo aqui na nossa aula, que é o sítio Capão de Garopaba, que fica entre a Praia da Ferrugem e a Praia do Silveira. E é um sítio muito peculiar e interessante porque, primeiramente, que ele está em um local público, ele fica numa praia. Então, ele é acessível ao público. Muitas pessoas vão na praia, passam por ele, tocam nas pedras que há ali, que depois eu vou mostrar algumas imagens aqui, o que é muito interessante porque possibilita esse turismo arqueológico, esse turismo patrimonial, e também a visita de moradores, turistas e população no geral, mas também nos traz um problema, uma discussão, no mínimo, interessante e preocupante também, que é a segurança desse sítio. Impedir que ele se deteriore com o passar do tempo. Por exemplo, a gente comentou sobre o sambaquis, que em alguns lugares, como em Jaguaruna, é historicamente sabido, até pelos moradores locais, que muitas pessoas andam de moto em cima dele, andam de jipe, fazem acampamento aí perto, o que acaba deteriorando esse sambaqui. E o Capão de Garopaba também é um sambaqui. Nós temos dois elementos muito curiosos desse sítio arqueológico. Um deles é um sambaqui e o outro a gente chama de oficina lítica, ou bacias de polimento, afiadores, que a gente vai explicar um pouquinho mais. Então, percebam que a gente tem esse ilhote na Praia da Ferrugem, né? Aqui nós temos uma praia e aqui nós temos outra. Se não me engano, essa aqui da esquerda é a Ferrugem e essa aqui é do Silveira. Eu posso estar me equivocando, mas talvez a sua ordem que seja diferente. Nessa parte que eu estou circulando aqui, nós temos uma série de bacias de polimento, que depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês. E aqui, nesse ilhote, nós temos um sambaqui, em parte dele. Então, e nessa parte do sambaqui, há uma trilha que passa por cima dele. Ou seja, com o tempo, a ação humana de passar por essa trilha acaba deteriorando. Tanto que meses atrás, um tempo atrás, teve uma forte chuva aqui em Garopaba, onde foi possível encontrar ossadas humanas. Então, o Instituto Federal de Santa Catarina prontamente foi lá e recolheu essas ossadas, mas isso revela como que, às vezes, por chuva ou
por ação humana ou não, esses sítios acabam ficando expostos. Então, o que seria ideal realizar? Uma sinalização, uma rampa, ou um tipo de cercado, alguma coisa que impedisse as pessoas de, pelo menos, passarem diretamente em cima do sambaqui. Mas, enfim, esse é o sítio arqueológico que vocês estão vendo. Como vocês podem estar vendo, é bem acessível ao público, tem várias pessoas aqui. Essa foto foi tirada por mim no começo desse ano. Eu quero destacar para vocês, não sei se esse vídeo vai rodar, mas pelo menos eu quero mostrar alguns. Vocês conseguem ver, aqui tem uma trilha que compõe esse sambaqui. Você consegue ver que conchas no meio dessas trilhas, que elas estão debaixo de uma vegetação natural, que até protege o sambaqui. E é interessante existir essa vegetação do sambaqui, porque ela vai impedir que o sambaqui sofra uma erosão por causa de ou por causa de ação humana, como eu comentei, por causa de trilhas, etc. Então, só que quanto mais esses turistas passam por cima da trilha, mais acaba desgastando essa vegetação típica. Então, vocês conseguem ver, mais que o vídeo esteja gravado, eu vou colocar esse vídeo anexado aqui na plataforma Hotmart, vocês conseguem ver que há algumas conchas que compõem esse sambaqui. Eu vou dar alguns pulls aqui, para ver se muda o frame do vídeo. Ó, se vocês conseguirem ver, há algumas conchas de baixo aqui, ó. Isso é uma clara ação humana, né? E recentemente foi encontrada uma ossada humana embaixo dessa camada de conchas, né? Sobre as bacias de polimento e sobre as oficinas líticas que eu comentei agora há pouco, a gente tem esse pequeno vídeo, essas pequenas frames de imagem, não sei se para vocês, sobre essas bacias. Você consegue perceber que existem essas pedras escuras e há alguns círculos nelas. E esses círculos são feitos por gumes, por lâminas, com outros materiais também feitos de pedras. Então, imagine que você tem um pedaço de pedra, que vai ser um gume de um machado, ou de uma lança, uma faca, e você afia com a mola desse material em movimentos circulares em cima dessa pedra. Esse tipo de oficina, que a gente chama de oficina porque é utilizado para a confecção desses materiais, desses artefatos, geralmente são encontrados à beira de praia, de rio, de mar, porque é utilizado água. Então eles jogam água, jogam terra e ficam passando a pedra sempre em movimentos circulares. Então nós temos esse tipo de sítio arqueológico, esse tipo de oficina circular, também uma outra que em linhas. Como se fosse, não, são afiadores, né? Eles passavam esses gumes nessas pedras para poderem afiar elas. Deixa eu dar sequência aqui. E outra coisa também muito curiosa para a gente destacar é que, por ser feito inteiramente de pedra, esse sítio arqueológico, ele não tem necessariamente alguma coisa que possa possibilitar que a gente faça uma medição por carbono em cima dele. Por exemplo, diferente de uma flecha, de uma ossada humana, ou de algo, a gente consegue fazer uma ação e estipular qual a idade daquele objeto. Não que a gente não consiga fazer isso com uma rocha, com uma pedra, a gente até consegue. Só que o que a gente vai fazer? Qual a datação que a gente vai conseguir obter? É a datação daquele rochedo, que pode ter milhares, milhões, bilhões de anos. E não é isso que a arqueologia pretende fazer. Ela quer saber quanto tempo que teve ação humana, ou em que ano que foi feita ou começou a ser feita essas bacias de polimento. Algo que a gente não tem um consenso atualmente. Então a gente não sabe necessariamente quais populações que chegaram a usar essas bacias de polimento. Se foram os sambaqueiros, os guaranis, os grupos indígenas do Macro-G, nós não temos um consenso. Mas esse tipo de oficina lítica, esse tipo de sítio arqueológico, nós temos tanto lá no Capão de Garopaba, como também na Praia da Vigia. Na Praia da Vigia nós temos tanto os amoladores como também os afiadores. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo algumas imagens desses amoladores, para ter uma ideia como que era confeccionada esses artesanatos, né, essas ferramentas, como também os materiais didáticos que a gente utilizou aqui em aula, os artigos, as dissertações e todo o material que a gente vai
que a gente utilizou para ter propriedade, né? Eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Vou deixar também a apresentação para vocês poderem estar dando uma olhada e poder estar acompanhando depois com maior propriedade. Turma, no mais seria isso. Eu espero que o curso fique muito bacana nesse formato, fique claro para vocês que a gente está conhecendo a arqueologia, conhecendo os estudos da história, os processos dela, e espero estar disponível sempre para sanar dúvidas de vocês. Tá certo? Obrigado quem está acompanhando o curso nessa primeira aula. Um forte abraço e até a próxima aula.